dia, Bem-vindos salve, ao salve. sinal Bom dia a todo mundo que CL. tá assistindo esse áudio. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Sério? Rolê CL. Rolê CL. Olá, meus pequenos anjos! Como estão vocês na manhã desta terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024? Estamos começando mais um programa Rolê ICL aqui no seu ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira, toda a nossa rede ICL, que todos os dias faz este pequeno programa com a gente. André Graziano. São 11 horas e 31 minutos, estamos começando o programa de hoje, que, claro, falaremos sobre as repercussões da fala do presidente Lula. Israel tentou fazer com que... Juntou os amiguinhos, tudo contra o Brasil, mas ninguém ligou, então Israel desistiu, foi falar sobre outras coisas. O golpe do Benjamin Netanyahu de popularidade não funcionou, tentou usar o Brasil de escadinha, mas não deu certo. Falaremos sobre isso hoje, sobre apoios curiosos que a fala do presidente Lula teve, de André Fufuca ao Monark, Bruno André Ayub. Graziano. E André Graziano também apoiou, mas vamos falar sobre Monark e Fufuca apoiando a fala do presidente Lula sobre os palestinos, né, contra o genocídio promovido por Israel na faixa de Gaza. Então, bom dia para vocês que estão aqui conosco. Thiago CP, saudações corintianas. Estou banindo do chat, mentira. O Pedro Piracanjuba. O Pedro Piracanjuba é do fandom do Guilherme Bessa. Você acredita que você tem fandom aqui nesse série, Guilherme Bessa? Pô, acredito. Inclusive, bom dia, né, primeiramente a todos. Mas eu tava falando com o Victor, a gente um dia fazer uma batalha da fanbase aí. Ver quem tem mais, quem merece estar aqui, velho. Mas mesmo se eu perder, sabe que vai ser eu, né? Então, é isso. Bom dia. Não tem nada hoje? Não tem, tem sim, efeméride? Hoje eu preparei. Porra! Hoje ó, Vai. primeiro que tem aqui, ó, há 200 anos o primeiro dinossauro é nomeado. Qual que era o nome dele? É o Megalosaurus. José. Não. E aí também, hoje é o Dia Mundial da Justiça Social. E também aqui, ó, separei, ouvi hoje no Despertem, ó, Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo. Fica a dica, Vitinho. E aí trago aqui a notícia de que internação involuntária de moradores de rua é aprovada pela maioria da Câmara de Florianópolis. Guilherme agora tá comandando o programa. Agora é sozinho o programa. Não precisa de diploma para ser jornalista, gente. Não Isso aqui precisa. é fato. Nem de diploma, nem de talento, o que você pode observar todos os É isso aí, dias não, aqui. mas aí eu trouxe essa notícia só Isso para dizer o quão babaca é isso, né? Internação involuntária. Mas aí deixa a critério de vocês julgar. Um beijo a todos. Um beijo pra Laura Couto, que saiu na matéria. Você viu que ela fez matéria com a Juliana Dalpino? De novo, Todo dia eu falo o nome dela aqui no programa, todo dia. Aí ela falou uma vez, nenhum, tá agora todo dia. Eu tô famosa, William. Tem a nuca do vento aqui, que tá famosa também. O som está ruim com o eco. Ah, mas aí, gente, é assim, paciência. Máscara nova. Mas vamos lá. Tá, chega de palhaçada aí, vamos chamar aqui ele, que corta o próprio cabelo desde os 13 anos de idade e fica bom, o que é melhor de tudo. Guga Noblar, persona gratíssima no Rolê ICL do nosso coração. Bom dia, Guguinha, tudo bem? Bom dia, meu querido Deluca, bom dia, essa equipe maravilhosa, bom dia, essa audiência linda, bando de persona non grata que tá aqui com a gente hoje. Eu tô vendo que tá todo mundo fazendo essa piada aqui do bando de persona non grata e vai virar meu bordão a partir de agora. Gostei. E a única internação involuntária que eu quero ver, depois dessa notícia péssima que o Bessa leu, é a prisão do Jair Bolsonaro. Essa daí eu quero assistir de camarote. E a Janaína Fuentes diz, quero ver o Vitinho e eu quero ganhar na Mega Sena, cada um com seus desejos irrealizáveis. Vamos para o Pegando Fogo. Ih, eu tava perdido aqui. Que tem uma vinheta. Tá conversando, né? Batendo papo. É assim que você pega no pulo a pessoa que tá batendo papo na hora do expediente.
Mas vamos para o nosso Pegando Fogo. Obviamente, Guga, voltaremos ao tema Brasil e Israel, mas eu acho que é um tema que não vai durar muito tempo não, viu? Eu entrei nas redes sociais do governo de Israel, do primeiro-ministro, do Benjamin Netanyahu, já pararam de falar sobre o tema, viu? Então, para eles viram que não ia dar nada, então mudaram de assunto, mas a fala do presidente Lula continuou repercutindo na segunda-feira, ontem e hoje de manhã, nessa terça-feira. O Lula falou, vamos relembrar o que o Lula falou lá em Addis Abeba, na Etiópia, tem o vídeo, vamos ver o que o Lula falou de novo. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Ontem a gente falou, Guga, aqui no programa, que a fala do Lula podia ter outro tom, podia ter sido mais moderada, né? Essa relação entre os judeus e o nazismo é uma relação muito complexa, né? É uma ferida aberta muito grande aos nazistas. Hoje eu estava vendo aquele podcast O Assunto, e o Guilherme Casarões, que é um grande especialista, uma pessoa que eu adoro, eu já veio aqui no ICL, inclusive, algumas vezes, estava dizendo que até hoje o número de judeus não voltou a ser o que era antes da Segunda Guerra Mundial. O número de judeus no mundo caiu, né? Foram 6 milhões de pessoas mortas e o número não superou esse número até hoje, desde lá dos anos 30. Então é uma ferida aberta em todos os judeus do mundo todo. A repercussão aconteceu mais lá em Israel mesmo, né? O primeiro-ministro de Israel fez uma fala dura, disse que o Lula devia pedir desculpas e tal, mas aí o Celso Amorim, nosso ex-premier aqui, ex-ministro das Relações Exteriores, é quem deu uma lapada seca no governo de Israel e disse que quem tem que pedir desculpas é Israel, não ao Brasil, mas à humanidade. O Lula chamou de volta o embaixador, o Frederico Mayer, de volta para o Brasil, né? Ele foi ontem, ele passou... O nosso Eduardo... O Edu, entra aqui para dar oi. Entra para dar oi aqui, o Edu vai entrar para... O Edu tá passando aqui, gente, tem uma janelinha, a pessoa passa... Entra para dar oi no rolê, aqui, ó. Entra para dar oi no rolê aí, ó. Alguém tá aqui, ó. Alguém tá aqui, ó. Cadê, o selo maluco. Aê! Onde é que eu olho aqui? Aqui, ó. É o selo maluco. Beleza? Tava passando pra dar oi. É o nosso ao vivo, ao vivo, a gente tá ao vivo. 11h38, não é Oi, gravado. Edu, beleza, campeão? Porque aquilo é gravado, eles fingem que é ao vivo. Não. Beleza, Gugão? Não, aí, ó. E aí, tranquilo, Edu? Leitura Tudo labial. certo. Beleza. Consegui chamar o chefe. Obrigado, Edu. O cara te chamou lá pro MMA, lá em Miami, Chamou pra meu irmão. porrada. Fala o seguinte. Me dá um beijo na boca. Se quiser fazer a luta preliminar com alguém, teu camarada tá aqui disponível. Aí, nossa senhora. Abraço. Obrigado, Edu. Vai lá. Aê! Me dá um beijo na boca. O chefe tava passando aqui, eu falei, vem aí, participa do programa. Já imaginou o Eduardo Moreira lambrando de porrada o neto do ditador? Paulo Figueiredo. Aí é uma delícia. O Paulo Figueiredo. Porque o Paulo Figueiredo, Figueiredo, pra quem não sabe, ele gravou um vídeo dias atrás me chamando pra porrada, galera. Ele chegou a esse nível. O neto do ditador Figueiredo gravou um vídeo me chamando pra sair na mão, só que tem que ser lá nos Estados Unidos. Aí é fácil, porque né? se ele vier... Aí é fácil porque fazer. se ele vier ao Brasil, Deluca, pode ser preso. Porque ele já tem um rolo lá, aquela história que ele parou já preso uma vez por ter supostamente subornado gente para conseguir um empréstimo mais barato para financiar um hotel do Trump aqui no Brasil. Tem essa história já. E aí também tem, claro, agora o golpe em que, segundo pesa aí o que está sendo apurado pela Polícia Federal, ele era o responsável por fritar os militares que não aderiram ao golpe. Os que não queriam aderir ao golpe eram fritados na internet pelo Paulo Figueiredo e por outros trolls da extrema-direita. E aí, se ele vier ao Brasil, ele pode ficar no Brasil e não voltar mais para os Estados Unidos. Ele já tinha medo de vir para o Brasil e não voltar antes mesmo do golpe fracassar. E é por causa dos rolos que ele tem na justiça. Vai que os Estados Unidos não aceitam ele mais. Então ele não sai de lá de jeito nenhum. Agora que ele não sai mesmo. Aí ele me chama pra porrada, só que tem que ser lá.
que é pra ele não Aí é correr fácil. risco de ser preso aqui. Aí é fácil. Um papel, E agora não comédia, volta mais, né, Guga? Porque ele vai chegar e tem o Edu dizendo que vai lambrar ele na porrada. Então, assim. Pô, agora eu quero não, ver, agora. irmão. Vocês já viram a foto do Edu sem camisa, meu irmão? Tem que ser preso, O bração seu é. imbecil. Mas voltando É o ao nosso Vandame. assunto, depois desse nosso interlúdio com o Eduardo Moreira aqui participando do Rolê CL pela primeira vez. Ô, Edu, beleza, campeão? Vamos lembrar, a gente falou, né, que o embaixador do Brasil. A gente tem esse vídeo, Laura? Não, a gente não pegou, né? Tem o vídeo do embaixador do Brasil lá em Israel sendo constrangido do lado do ministro das Relações Exteriores de Israel. E aí o Lula resolveu chamar o Frederico Maia de volta para o Brasil, o nosso ministro, o nosso embaixador lá em Israel de volta para o Brasil. Também chamou o Daniel Zonshine, que é o embaixador de Israel aqui no Brasil, para ter um tete-a-tete, para ter uma conversinha. E vale lembrar, pequeno Guga, que nenhum país condenou até agora o que o Lula falou e não vai acontecer, já passou, o timing era ontem, se era para ter acontecido, era para ter, não vai mais acontecer. Por coincidência, ontem, os Estados Unidos propuseram um projeto alternativo de resolução no Conselho de Segurança da ONU, pedindo cessar-fogo temporário entre Israel e o Hamas e se opondo a uma grande ofensiva terrestre que Israel está planejando para fazer em Rafah, lá no sul de Gaza, de acordo com a Reuters. O projeto dos Estados Unidos, abre aspas, determina que, nas atuais circunstâncias, uma grande ofensiva terrestre em Rafah resultaria em mais danos aos civis no seu maior deslocamento, incluindo potencialmente para países vizinhos. Ou seja, Guga, o Lula jogou uma água no chope do Benjamin Netanyahu, que queria fazer essa ofensiva, e aí todo mundo voltou a olhar para a Palestina, porque várias coisas acontecem no mundo, a gente está olhando menos para a Palestina, para o conflito, do que olhava há 4, 5 meses atrás. O Lula voltou a fazer com que a gente olhasse para a Palestina e o mundo olhasse para a Palestina. O Benjamin Netanyahu vai ter que adiar essa incursão terrestre aí, se é que vai conseguir fazer em Rafah, né, Guga? Pois é, e você citou, né, o ex-chanceler, o Celso Amorim, que é o grande conselheiro do Lula nessas questões estratégicas que envolvem as relações do Brasil com outros países. E o Celso Amorim, ele acredita não só que quem tem que pedir desculpa é Israel, mas ele acha que a fala do Lula ela vai, de certa maneira, causar um impacto, está causando um impacto que pode desencadear em um movimento, segundo ele, que pode levar à resolução, ou pelo menos a um cessar-fogo. Ele acredita, a frase dele, a fala do Lula sacudiu o mundo e desencadeou um movimento de emoções que pode ajudar a resolver uma questão que a frieza dos interesses políticos foi incapaz de solucionar, que é essa questão do fim da guerra, ou de pelo menos um cessar-fogo, mais um, e que, enfim, que dure, que seja duradouro. Mas a intenção do Lula parece que não foi uma coisa de supetão, né? Parecia que tinha sido, mas pelo que tem sido apurado de ontem para hoje, o Lula consultou pessoas antes de fazer essa declaração. Acho que foi uma coisa estratégica para causar, para sacudir mesmo, sem, obviamente, o apoio ou a instrução do Itamaraty, porque isso de fato partiu do Lula, mas não foi uma coisa tão improvisada quanto parecia ontem, não. E está, assim, sendo uma decepção para o Benjamin Netanyahu a reação que os outros países tiveram diante disso. O Netanyahu tentou usar isso, obviamente, em favor dele, tentou escalar essa crise, usar o Lula de escada para, de certa maneira, se colocar no papel de vítima, já que ele é o algoz diante dos olhos do mundo todo. Só que não deu certo. De fato, ninguém saiu em defesa do Netanyahu, não teve nenhuma reação internacional forte contra o Brasil, não teve nenhum editorial e nenhum jornal também de relevância internacional. No máximo, eles noticiaram o fato, a imprensa internacional. Então, a reação que o Benjamin Netanyahu quis provocar contra o Brasil não funcionou. O que está tendo, claro, é a oposição aqui no Brasil, que é oportunista, que é golpista e que está procurando de novo um caminho para o golpe. Não conseguiu dar o golpe, perdeu a eleição, agora quer dar um impeachment no Lula por uma coisa que é
ridícula, patética, irrisória, perto, por exemplo, de 4 anos de Jair Bolsonaro, que passaram tanto pano para coisas tão absurdas que deveriam sim tê-lo levado ali, ele sim, a uma situação de perder o mandato, né? Mas o Lula, é claro, é uma nova tentativa de golpe, o que a oposição está fazendo diante dessa história. O Guilherme Dias tá aqui dizendo que o De Luca é o homem mais lindo do mundo, por coincidência, meu namorado. Beijo pra você, amor, te amo. O Adriano Moreira concordando que eu sou lindo, então beijo pra você também, Adriano, que não é meu namorado, mas um beijo pra você também. O Paulinho, o filho de Netanyahu, não quer ser comparado ao Hitler, é só não agir como tal. O Thiago, juro que não entendo cristão defendendo os judeus, sendo quem crucificou Jesus foram eles. Isso é muito nonsense. Hoje, inclusive, gente, deve estar nas redes sociais, o André Graziano deve postar nas redes sociais do ICL daqui a pouco. André Graziano. A gente fez uma baita entrevista com o professor Castro Rocha hoje, mas baita entrevista. O Google não viu que ele estava dormindo, mas você que viu, pode falar aí no chat e a gente já vai ter o corte nas redes sociais do professor explicando essa nova relação entre os judeus radicais lá de Israel com essa comunidade evangélica internacional. Baita entrevista do professor Castro Rocha. Assistam e senão depois já vai ter corte nas redes sociais aqui do ICL. Tem um comentário aqui que eu separei do Ricardo Zambrano. Segundo Demore, a imprensa mundial não deu destaque à declaração do Lula. Não estão batendo bumbo para a direita pirada dançar. Mas quem bateu o bumbo, Guga, foi as redes sociais. Ontem esse assunto entrou nos trend topics, inclusive, Estragos Unidos, e aí o persona não grata que a gente usou aqui também entrou nas redes sociais. Pois é. Porque o Lula ampliou a sua lista, tem um tweet maravilhoso sobre isso, que o Lula ampliou a sua lista de lugares onde ele é persona não grata. Agora Balneário Camboriú, coitado de Balneário Camboriú, amo Balneário, beijo pra todo mundo de Balneário, que merece. Domingão do Hulk, Festa de Peão de Barretos, Rádio Jovem Pan e Israel. Pois é. Tem outro que diz que o Lula é persona não grata, o Bolsonaro é persona não eleita. Aí, ó, tem uma diferença. E tem aí o Israel, você é persona não grata. Aí, ó, quem? Você, o Lula, te perguntou. Então, os memes foram maravilhosos ontem sobre esta história do Lula virar persona não grata a Israel, que não deu em nada esse papinho aí de Israel. Apesar disso, se tem 2 lugares, né, Guga, onde essa história repercutiu, na direita brasileira e na imprensa brasileira, né? A extrema-direita protocolou um pedido de impeachment que já tem 110 assinaturas na Câmara dos Deputados. A justificativa é que o Lula expôs o Brasil ao perigo de guerra. Gente, até parece que Israel vai entrar em guerra com o Brasil, pelo amor de Deus, não tem nem barco para chegar aqui no Brasil. O que seria passível de crime de responsabilidade. Só que o problema, Guga, é quem que tá com o papelzinho do impeachment na mão agora para aceitar ou não? Ele mesmo, Arthur Lira. Mais uma coisa pro Arthur Lira fazer chantagem com Lula. Pois é. Olha, Arthur Lira tá ficando poderoso demais. No fim das contas, não vai dar impeachment, que a gente sabe que é patético esse argumento do impeachment. Perigo de guerra. Que perigo de guerra? Que guerra? Israel tá ameaçando entrar em guerra por causa disso. Não tem perigo nenhum de guerra. Perigo de guerra, minimamente, pelo menos teve, quando o Trump ameaçou a Venezuela, ameaçou Nicolás Maduro e queria usar o Brasil de trampolim para, quem sabe, fazer uma guerra contra a Venezuela, e o Bolsonaro topou. O Bolsonaro, sim, foi o primeiro presidente completo alucinado a colocar o Brasil numa rota de guerra. Aí depois ele saiu, mas ele chegou a ensaiar isso. Guerra, não tem perigo algum. É mais uma vez a direita golpista querendo dar golpe. Agora, o Arthur Lira vai ficar fortalecido. A única coisa que eles vão conseguir fazer de concreto é dar mais poder de chantagem pro Arthur Lira. É um selo maluco, irmão. O Proletário Digitais diz, o mais lindo é o Vitinho. Sai do fake, Vitinho, vai trabalhar. A Cleusa dizendo, com o ICL aprendemos. O Rafael Miranda, meus 10 anos afloram quando vejo piadinha do que a gente perguntou. E a Cleusa Nascimento diz o primeiro persona não grato em Israel foi Cristo, né? É verdade. Tão não grato que tentaram matar mataram o cara, né? Crucificaram o cara. Eu não sou muito bom de Não, Bíblia, mas não foram mas foi Roma, né? Foram judeus, crucificou. Não foram judeus que crucificaram. Teve judeu. Ele era judeu. Jesus era judeu. Meu Deus. Eu não sou bom em Bíblia. Vai dar ruim. Não, galera, quem crucificou Cristo foi foram uma questão judeus. muito mais política.
Não, você ele pode era dizer judeu, que ele era judeu, isso. Jesus era judeu, não era judeu? ele era judeu. Isso. Mas quem crucificou Cristo foi o Império Romano, porque ele, querendo ou não, provocou uma cisão, era uma pessoa vista como um revolucionário, alguém que ia contra os interesses, o poder e a submissão que deveria ter o Império Romano. E a ideia dele, né, de você, enfim, até dar a sua vida por um ideal, também ia contra os interesses do Império Romano. E aí foi uma questão muito mais política. Tinha uma elite judaica, você pode dizer, uma parte dela, que não gostava de Cristo, mas essa ideia de que não foram os judeus, obviamente, que crucificaram, que condenaram Cristo. Isso aí foi uma questão política e o culpado são os romanos, o Império Palmas Romano. aí, pessoal. Palmas pro professor. Muito bom, muito bom. O cara é muito bom. Muito bom. O cara é Catequese, sensacional. o programa ICL Catequese com o Guga Noblar a partir de agora, substituindo o Espiritualidade em Ação, agora Guga Noblar, o novo apresentador. Mentira. Ô Guga, mas aí Jesus uniu pessoas muito diferentes. Mas quem também uniu pessoas muito diferentes foi Luiz Inácio Lula da Silva, comparando Jesus com Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Você é petista? Sim, diga como. Diga como. Quem saiu em defesa do Lula foi o Monark. Alô? Veja só, Bruno Ayub saiu em defesa do presidente Lula. Vamos ver os tweets que o Monark fez aí, ó. Lula não está errado nessa última polêmica, mas vocês não estão prontos para ter essa conversa. E ele continuou, ele fez mais tweets. Eu falei que vocês não estão prontos, busquem conhecimento. Foi aumentando a expectativa. Até que uma hora ele falou realmente o que ele pensava sobre o caso. Vamos pro próximo. Isso é um vídeo dele falando mesmo ou só um ilustra? Tem mais? Acho que né? Tem mais um tweet. Tem mais um tweet? Tem, não tem? Dele falando efetivamente. Aí, ó. Até o Monark entendeu. O Monark, eu não vou ler porque eu sou evangélico. Isso é muito preocupante. E além do Monark, quem foi enfático, minha nossa, isso é algo que presta da cabeça desse maluco. Mas se tem algo, se tem outra pessoa que foi mais enfática que o Monark, foi o André Fufuca, o ministro dos esportes, que é do Centrão, do PP, lá do Maranhão. O Fufuca saiu em defesa do presidente Lula. Vamos ler aí, ó. É o que já foi anterior. Volta. Isso. A declaração do presidente Lula sobre Gaza é corajosa, é essencial e destaca a importância da paz e solidariedade entre as nações. É fundamental que a comunidade internacional não ignore o sofrimento do povo palestino, vítima de crimes que exigem punição. Você esperava, Guga, ver Monark e Fufuca unidos em prol da Palestina? 2024 começou muito maluco. Incrível, incrível. O Fufuca, como é ministro do governo Lula, até tem algum sentido aí. Agora, mas os outros ministros ficaram quietos. Tem ministro do PT que ficou quieto. E o Fufuca falou. Eu sou maluco, irmão. Mumuca foi pro fight. Mumuca não, Fufuca. Quem é Mumuca? Quem que é Mumuca? É a mistura do Monark. É, Mumuca. Muito bom, muito bom. O Monark, gente, ele já foi a favor de não se proibir um partido nazista e agora ele ataca de novo Israel. Pelo jeito, o Monark tem alguma coisa contra Israel aí. Mas é uma crítica que tem, obviamente, que tá acertada por parte dele. O que Israel está fazendo é inadmissível. Pela primeira vez nós vemos o Monark fazer uma crítica que a gente concorda. É um momento muito raro que precisa ser exaltado. O Monark do lado certo da história, entendendo que isso não é uma guerra, isso é um ataque daquele que é visto como o exército mais poderoso do Oriente Médio contra mulheres, crianças e um bando que, enfim, não é assim que se faz. A gente está vendo o resultado, uma carnificina que está sendo. E aí, óbvio, pela primeira vez a gente assiste Monark do lado certo da história. É um momento histórico. A Marisa Neves ainda na pegada ICL evangelização. É isso aí, Gugu. Os sacerdotes judeus viam Jesus tipo um herege que se dizia filho de Deus. Vocês viram por que eu reprovei na catequese, né? O Pedro Piracanjuba. Agora alguém, por favor, puxa um Pai Nosso. O Leandro Tiqueto, professor Guga. E o Thiago falando aqui sobre o Mumuca, que é a fusão de Monark com Fufuca. Agora o apocalipse vem. O pessoal perguntando se o Fufuca não era coxinha. O Fábio Camargo, o Fufuca é o bebê jupiteriano da esplanada. A galera, gente, assim, 2024 vai continuar
quebrando nossas expectativas, nos surpreendendo. Vamos continuar acompanhando. Eu não sei se vai ter mais alguma repercussão desse negócio aí. Parece que Israel desistiu da história, ninguém vai estar falando muito, só os bolsonaristas vão continuar nesse rame-rame, como Tentando dar golpe, né, É. Deluca? Tentando dar golpe. É o golpe. Que é o que eles novo fazem, né? golpe, gente. Eles só fazem isso. Eles só ficam tentando criar novas tramas. Como vamos dar um jeito aqui de não admitir o que o povo quer? Porque quando o povo quer o que eles não querem, eles não aceitam não, gente. Eles não são muito democráticos, não. A Marisa diz que a vida de imigrante do monarca nos Estados Unidos está mudando a cabeça dele. Ele estava falando já que era bom morar nos Estados Unidos. Agora começou a falar essas coisas. Pois é. Logo mais Sinceramente, eu toca acho a um Internacional pouco de Socialista. Logo o Vai ser companheiro legal. Monarque estará com a gente aqui no ICL. Aguardem. N2 com Gabriela Varela, Chico Pinheiro e o companheiro Bruno Ayub, Monarque. Estaremos juntos aqui. E com isso, terminamos o nosso Pegando Fogo e vamos para a nossa macetada de notícias. E entra a vinheta na minha cara. É uma festa. Enquanto eu estou aqui degustando o café maravilhoso que o Giovanni fez, parece chorume quente, assim, tá bem gostoso o café que tem aqui no ICL hoje, nessa terça-feira. Na macetada de notícias de hoje, começamos falando... Ontem o Giovanni apareceu aqui, Guilherme, você viu? Eu vi, eu tava assistindo. Hoje apareceu o chefe, ontem apareceu o Giovanni, quem aparecerá amanhã? O seu Paulo. O Carnagado, falaremos primeiro sobre o Carnagado, Guga, sobre a micareta. Você tá falando de micagado, achei muito ofensivo. Começando a chamar de Carnagado, a micareta golpista que acontece no dia 25 de fevereiro, mais conhecido como domingo, aqui na Avenida Paulista. E aí, a notícia do portal Metrópolis diz que Bolsonaro e Silas Malafaia, o chefe da seita Assembleia de Deus Vitória em Cristo, se reuniram com um grupo de advogados em Brasília na última semana para aconselhamento sobre o que poderá ou não ser falado durante o ato. A gente sabe que o Bolsonaro está cauteloso, né? Pediu para os bolsominions não levarem faixas e cartazes contra o Alexandre de Moraes, o STF, não falar em golpe, e deixou claro que a manifestação fique concentrada em São Paulo. Guga, eu fico pensando o que os advogados disseram para ele assim, tipo, pessoal, não pode pedir prisão de ministro, não pode pedir golpe, não pode pedir prisão do Lula. Ou seja, o que eles vão falar na manifestação se não pode falar tudo que eles querem falar? O que eles vão falar na manifestação? Vocês não poderão ser vocês. Em resumo é isso. Malafaia, Bolsonaro, se transformem em outra pessoa. Porque se vocês forem vocês sairão presos. O Bolsonaro, sim, o Malafaia ainda tem uma chance de não. Mas o Bolsonaro, meu amigo, se vacilar, isso vai virar um tiro de bazuca no pé. Claro que a gente sabe que o Bolsonaro não aguenta a prisão, não. O Bolsonaro precisa de leite condensado toda noite, precisa da mordomia dele. Ele não é alguém que está disposto a ficar preso. Tem gente querendo fazer ele de Marte, achando que se ele for preso, isso vai ajudar na eleição municipal da extrema-direita e da direita. Mas ele não quer, obviamente, passar nenhum dia no Chilindró e está buscando também um álibi, uma maneira de mostrar para a justiça que, olha, eu estou querendo organizar aqui um ato, mas que não vai ser para, de alguma maneira, ameaçar a justiça. Ele quer esse álibi, mas vai acontecer isso. Vai estar um bando de bolsonarista, golpista, obviamente, fazendo isso. É o apito de cachorro também. Quando ele pede para não fazer, ele sabe que vai ter gente que vai fazer aquilo. E o resultado, a gente já sabe qual que vai ser. Um evento golpista, de novo, peitando a justiça. Ele ali diz que vai estar ali para se defender das acusações. Ele já está tendo espaço de defesa dele. Ele já tem a justiça ouvindo ele, a defesa dele. Tem um Estado de Direito que está sendo seguido. Ele é que quer criar desordem e continuar criando uma narrativa de perseguição que não existe. Então vai ser de novo um movimento golpista. E aí estão ali ele e o Malafaia tendo que se transformar em outra pessoa. O Malafaia já tinha dito dias atrás que não vai peitar o Xandão, que dessa vez ele não vai fazer o que ele faz na internet. Na internet ele ataca, ele bate, mas que lá ele vai se comportar. E o Bolsonaro também está dizendo que vai fazer o mesmo, mas a gente sabe que o objetivo final, obviamente, vai ser uma mensagem contra o Xandão.
bota a cabecinha. O Thiago, pra dentro. orientação dos advogados sobre como não ser preso no carnagado. Não façam um carnagado. É isso, tipo, basicamente é isso. O José Carlos, já liberaram o passaporte do Bolsonaro? O encontro com o Camarão começa amanhã. A Maria Helena queria um camburão elétrico nesse carnagado. Tinha imagem, inclusive, a gente mostrou aqui, do Xandão dirigindo um caminhão. Xandão. E tem uma musiquinha, inclusive, Guga. Tem uma musiquinha que fizeram, você viu, sobre a prisão do Bolsonaro? Pode ser que André Graziano. tem uma expectativa que ele seja preso. Fizeram a musiquinha da prisão do Bolsonaro. Vamos ouvir a musiquinha. O menino de vó vai pro cilindro. O menino de vó vai pro cilindro. Vai puxar, cadeia sem dor. O menino de vó vai pro cilindro. O menino de vó vai pro cilindro. Vai puxar, cadeia sem dor. Lá em casa a gente anda um pouco assustado. Só no fim de semana durmo despreocupado. Será que a PF está atrás de mim? Mora lá na Papuda, então será meu fim. O menino de vó vai pro cilindro. O menino de vó vai... Muito boa a musiquinha aí do Bolsonaro e da Damares cantando junto, musiquinha do Bruno Sartori. A galera tá prevendo como é que ele vai tentar escapar da Paulista, inclusive, caso ele seja algemado. Então a gente tem vários memes que já saíram sobre isso aí, ó. Tem Bolsonaro, ele no Rio Tietê, com o jet skizinho no Rio Tietê. Tem outros meus só a favor da redução de pena de 6 meses se ele nadar o rio todo. Camuflagem perfeita no meio da Mosta e da Berta. E tem mais uma situação alarmante para o Chorume, caso ele escorregue e caia na água. Meu Deus do céu. O Bolsonaro. E vai poluir ainda mais o rio. E falando em Bolsonaro, Guga, depois... aliás, antes do Carnagolpe, né, antes da micareta golpista na Paulista, o Bolsonaro tentou não depor no dia 22, mais conhecido como depois de amanhã, pediu uma alteração da data, mas o Xandão negou. Perfeito, Débora. O Xandão negou o pedido do Bolsonaro da defesa para ter acesso aliás, além de ter negado isso, de alterar a data do depoimento marcado para o dia 22, o Xandão negou o pedido da defesa do Bolsonaro para ter acesso à íntegra da delação do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, além de outras provas, e também o pedido para a recusa do depoimento pela alegação de falta de acesso aos autos. E vai ser uma caravana, a galera vai de van fazer o depoimento. Além de Jair Bolsonaro, serão ouvidos... Rebobinar a fita aqui, ó. General Heleno, Anderson Torres, Marcelo Costa Câmara, Mário Fernandes, Almir Garnier, Tércio Arnaldi, Paulo Sérgio Nogueira, Cleverson Magalhães, Braga Neto e Valdemar Costa Neto. Pode pôr a música dos Vingadores? É a música dos Desvingadores, né? Essa galera toda depondo, cada um vai depor numa salinha, mas é uma estratégia que a PF já usou, né, Guga? Chama todo mundo de uma vez para não ter combinação de versão. Pra fazer o banheirão? Pois é. Deus a combinação chama todo mundo de uma vez, porque aí é claro que na hora do depoimento de cada um, eles não vão ter como combinar a versão, eles podem combinar antes. Eles já estão, obviamente, alguns deles, combinando. Mas o Xandão proibiu também, né? A conversa deles e a conversa dos advogados. Direto. Eles não têm contato direto, né? É por mas aí eles bilhetinho. têm a ponte. Correio eles elegante. têm as pontes entre eles. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, é o que faz a ponte entre o Valdemar e o pai. Então, o Valdemar não pode, por exemplo, falar mais com o Bolsonaro. Olha que coisa louca. E vai ter uma eleição municipal à frente. Como é que vai ter o presidente numa legenda sem falar com o seu garoto propaganda? E aí a ponte de ligação será o Flávio Bolsonaro. Eles têm, obviamente, maneiras indiretas de se falar. E aí eles tentam combinar versão. Os advogados podem tentar combinar versão antes, mas na hora H, meu amigo, eles não sabem exatamente. Eles imaginam o que será perguntado, mas eles não sabem exatamente o que vai acontecer ali. E não vai ter como combinar tudo. E pode sim pegar muita mentira nesse momento, ter muita contradição, e o Bolsonaro está se borrando de medo, tanto que tentou adiar o depoimento, tá com medinho sim, quer ter acesso a não só a delação completa do Mauro Cid, como quer ter acesso, né, ao conteúdo do que foi extraído dos celulares apreendidos durante essa operação. Essa turma toda aí teve aparelho eletrônico, teve celular apreendido,
teve muita coisa que eles extraíram desses aparelhos e o Bolsonaro está morrendo de medo do que tem ali, porque quem deve, teme. Passar rapidinho só por uma outra notícia que é importante a gente não esquecer, falando em Valdemar Costa Neto, com a operação Tempus Veritatis da semana retrasada... Tempus Veritatis. Como é, Guga, que fala? Tempus Veritatis. Se você não fez o curso de latim do ICL que o Guga ministra, você pode fazer, tá lá disponível na plataforma. Já emenda com o da Bíblia. Já emenda com o da Bíblia, isso. Faz o curso de leitura bíblica e curso de latim com o Guga Noblar. E pra finalizar, o alto corte de cabelo. Nossa, é perfeito. Claro. Você sai o cabelo cortado, sabendo Bíblia e falando latim. A PF encontrou uma pepita de ouro ligada ao garimpo legal na casa do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O Valdemar é empresário na Amazônia, entre outras coisas, né? E tem conexão societária com um líder garimpeiro, o Jonivaldo Mota Campos. O site de Olho dos Ruralistas mostrou em 2022 as relações entre o Valdemar e um grupo de holandeses, cujos sócios já foram condenados por pirâmide financeira e tráfico internacional de drogas. Sempre acaba batendo em tráfico, né? Quando a gente fala dessa galera aí. E eles são representados justamente por Jonivaldo. Belo nome, Jonivaldo. O pai do Valdemar trabalhava com mineração no município de Itacoatiara, no Amazonas, e o presidente do PL seguiu os passos do pai, fundando a mineradora VNC. Não é VTNC, é VNC Mineração em 96. Ele não faz parte mais do quadro societário e foi condenado em 2021 pela degradação da área, equivalente a 28 campos de futebol da empresa em Biritiba-Mirim, interior de São Paulo. Vale lembrar que o Valdemar está proibido de falar com o Bolsonaro, né? O Google lembrou a gente por conta da investigação. O Valdemar é presença confirmada na PF. Será que vai no Carnagado? Mas ele gosta de uma pepitinha de ouro. Essa é a pegada do Valdemar. Não vai no Carnagado. Não vai. Não vai. Tá muito ruim pro lado dele, né, Deluca? Imagina. E aí, se ele aparecer no Carnagado, podem dizer que ele se encontrou com o Bolsonaro. Aí é que complica mesmo. Os dois, inclusive. Então, não terá isso daí. E ele, Bolsonaro, tem uma quedinha, né? Por garimpo, pelo jeito, por ouro, por pepita de ouro. Bolsonaro também tinha essa fama. Ele garimpava, ele também fazia, tentava extrair, enfim, minérios, ouro, enfim, conseguir ouro a partir desse tipo de trabalho. Ele tem essa fama. E dizem que o Bolsonaro usou tanto mercúrio no garimpo e que inalou tanto mercúrio que foi isso que deixou ele biruta, porque tem essa relação, né? Mercúrio, se você ingerir, isso pode prejudicar o seu cérebro mesmo, pode te deixar birutinha. E é o que aconteceu, tem essa piada, dizem que foi isso que aconteceu com o Bolsonaro. Talvez ele não fosse tão loucão, tão alucinado, se não tivesse tido esse passado dele de garimpeiro também. E a gente tem que entender de onde vem a pepita de ouro do Valdemar. Será que vem dessas histórias aí, dessas ligações? Afinal de contas, acharam uma pepita de ouro que não tinha marcação, que foi considerada uma usurpação de um mineral, né, de um bem mineral, e ele está sendo investigado por isso. Pode ser que a gente descubra já já a origem. O Paulo Uff diz que tá fazendo uma campanha para o Rolê ICL fazer a cobertura do Carnagado. Será que o Rolê ICL vai mandar um repórter, uma repórter? A gente acabou de decidir que vai ser você, Will. Aí pra disfarçar, a gente vai meter uma camisa do Corinthians. O Maurício acabou de descer aqui e falar pra... Muito boa, pra bacana. anunciar. Eu tô indo... Obrigado, viu, pessoal? Tô indo embora. Mas acho que a gente vai mandar alguém sim, viu? Será que a gente vai mandar? Será que a gente vai mandar o Vitinho? Será que a gente vai mandar o Guilherme? Não sabemos. O Fernando Penido, ICL, Instituto Catequese em Latim, né? O Guga Noblar é um dos sócios fundadores. E a Carolina Pina dizendo que o homem está em decomposição. Mas, Guga, falaremos agora sobre uma... Nem toda heroína usa capa. Que heroína? Que heroína? A heroína é Ivana Nazaré Freitas de Oliveira. Você já ouviu falar na Ivana? Você vai gostar da história. Uma mulher que se apresentava como uma das lideranças do Partido Liberal Mulher em Águas Claras aplicou golpe em vítimas que acreditavam ter comprado passagens aéreas para Lisboa para participar de uma conferência partidária. Pelo menos 10 pessoas, entre elas pastores, servidores públicos e empresários, amargaram prejuízos de entre 5 e 10 mil reais. O caso é investigado pela polícia do DF. Dar golpe em golpista é crime, Guga, ou não? Tá liberado?
Olha, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Tem aquele papo, tem aquele ditado. Ela deu golpe num empresário e pastor que queriam ir para um evento Em Portugal. reacionário, conservador do PL em Portugal. Tá de Meu parabéns. Deus do céu. Palmas Bota a cara da para Ivana aí. Craque do jogo aí, ó. Bota a cara da Ivana de novo. A craque do jogo aí. Parabéns, Aê, Ivana. Muito bem. Olha lá, olha lá. bem, Olha ela, olha ela. Olha ela com o pessoal do Imagina PL se Mulher. a Michelle tivesse no meio dessa história, que foi aqui, Genial. foi aqui, foi Águas Claras, é no entorno de Brasília. Bateu uma salva se de ela palmas aqui tivesse pro profissional. dado um golpe na Michelle junto, aí eu ia lá dar uma medalhinha de ouro pra ela. Parabéns. Muito bom, manda muito bem, Ivana, heroia. E ela tem uma carinha de Michelle, inclusive, né? Tem uma carinha da Michelle, parece um pouco. Fizemos esse recorte da Ivana, que é importante, e agora vamos falar sobre um assunto que a Laura Couto colocou no roteiro tem uma semana, se eu não der hoje ela vai me bater. Mas é uma história muito bizarra, Guga, Você vai presta dar hoje? atenção. Eu dou todo dia se eu quiser. A história é muito maluca. O prefeito Nassoitan Leite, sem partido, de Iporá, em Goiás, É um selo maluco, foi irmão. solto pela polícia no último dia XX, que é o que tá escrito no roteiro, tá? Eu não sei que dia que ele foi solto, porque essa é a informação Foi que no tá dia roteiro. 20, pô, você não sabe Foi no ler dia, algarismo foi no dia, romano? nossa, muito, que é hoje no Pô, caso. meu Deus. Que no caso é hoje. Ele havia sido preso no dia 23 de novembro do ano passado, denunciado, presta atenção, por tentativa de feminicídio contra a ex-mulher e o namorado da ex-mulher. Ele deu Só isso. 15 tiros na direção dos Só dois isso. e não acertou nenhum tiro. O cara não matou Pelo as menos. pessoas. Era o Vitinho O cara, atirando. era o Vitinho atirando. O cara deu 15. Primeiro que ele é broxa, Ufa. corno e não sabe atirar. Deu 15 Ainda tiros, não bem. acertou um. Graças a Deus, não acertou nem a mulher, nem o ex-namorado. Mas presta atenção, Guga. Presta atenção como ele voltou pra casa, o prefeito de Iporá. A gente tem o vídeo. Que isso? Ô, fogos? Ele voltou pra voltou casa, Guga, depois de tentar matar a ex-mulher com 15 tiros. Olha como ele foi recebido em Iporá. Inacreditável. Mas isso é armado, né, dele? Porque ele é que colocou a claque dele, a turma que depende... Os funcionários da públicos. dele Esses pra fogos ter de sacanagem. emprego, né? É isso é tudo gente que depende dele pra ter emprego. O cara organizou isso aí pra parecer, enfim, que é uma vítima ou que é um herói, e organizou isso aí pra ter essa chegada apoteótica aí, mas que é um tiro no pé, porque acaba virando uma notícia nacional, você vê, mais ainda, porque já era, mas acaba repercutindo ainda mais. No mínimo ele deveria voltar escondidinho e com muita vergonha do que está passando, né? E não querendo chamar essa atenção toda. E falando na editoria Maridos Cornos que fazem coisas malucas por ciúmes, o ex-marido da Ana Hickman, o Alexandre Correia, está pedindo a prisão, veja só, do atual namorado da Ana Hickman. É o Só Edu Guedes, isso. namorado da Ana Hickman? Mas era namorado do Edu Guedes? Tô passado, Guedes, chocado. Sim. Será que ele já não se pegaram? Então, eu pensei a mesma coisa, mas acho errado pensar isso. Eu também achei errado, mas a gente Mas tem o cérebro... Correia tá pensando isso. O Correia tá Alexandre pensando. Correia tá pensando A gente isso. pensou a mesma coisa. Aqui o Guilherme a gente tem cérebro de gêmea. Gêmeas. Ele alega constrangimento. Constrangido, poxa. Além disso, ele está pedindo que Edu e Ana paguem R$500 mil pra ele por constrangimento, coação Meu Deus do e céu. alienação parental. Tem gente que não deixa passar uma vergonha e Cocaína, quer maconha passar, né, Guga? e O Alexandre haxixe. Correia é um desses casos. É inacreditável. Ele não tem o que fazer mais nessa história porque ele quer o vilão e ele quer de qualquer jeito agora transferir para Ana Hickman essa imagem, a de culpada. E aí você vê todo tipo de golpe baixo, mais um golpe baixo. Pedir a prisão agora do Edu Guedes, pedir a prisão do Edu Guedes por alienação parental. Você, Alexandre Correia, que admitiu que foi agressivo e que agrediu fisicamente a Ana Hickman, sua ex-mulher. Você sim, passível de ser preso ou de ser condenado por conta disso. Aí o cara vai... É muita dor de cotovelo e é um golpe baixíssimo e ainda usando o filho para isso, a história do filho. A gente só, mais uma vez, a gente vê qual que é o caráter desse cara. É o caráter desse cara sendo exposto para o Brasil inteiro.
Francamente. E terminando nossa editoria de crimes, olha, deixa eu passar pelo nosso chat aqui. A Maria Helena, o cara agride a esposa que exigir alguma coisa, que é o que a gente falou. Não pode ver uma vergonha que quer passar. O Fábio Camargo falando sobre a musiquinha pop rock gospel lá no vídeo do prefeito da cidade de Goiás. O Gabriel Bastos, eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. O Eduardo Lourenço disse que ele dando 15 tiros errando, é ele jogando Counter-Strike, jogando CS. A Adriana Lopes, bizarra essa história endeusada por metralhar pessoas. Muita maluquice. E para fechar nossa editoria de polícia aqui do nosso Macetada de Notícias, Guga, o Renato Cariani, o influenciador fitness, que ganhou um troféuzinho 15 dias atrás, teve mais novidades sobre ele aí. A PF revelou um esquema em que o Renato usava dados de crianças para conseguir comprar hormônio de crescimento. Em uma conversa incluída no relatório da polícia, Cariani acionava uma amiga, identificada como Ellen Couto, pedindo dados de crianças para comprar daquele medicamento. A moça, então, se prontificava a cadastrar nomes para que o influencer conseguisse comprar medicamentos com desconto. Quem diria que o Cariani tomava hormônio de crescimento, tomava bomba? Eu nunca imaginei. Eu olhava para ele e falava, não, esse corpo é natural, não é impossível ter um hormônio aí. E ainda usando dados de criança para isso. Ele e o Schwarzenegger nunca usaram bomba. E aí você vê que ele tá correndo atrás do quê? Esse hormônio para criança é o tal do GH. GH é esse hormônio, essa bomba, entre aspas, que funciona para definir o corpo. É a mais popular. Perfeito, a galera que realmente toma bomba sempre toma GH. Por que ele tá pegando de maneira irregular isso? É provável que seja para vender de maneira irregular também, né? Então fica no ar essa suspeita. Se ele tá cadastrando crianças para conseguir algo que não é para essas crianças, é para quem então? É para vender para outros bombados. Afinal, para ele não é. Claramente, ele é natural. Ele não precisa mais. Não precisa. Não precisa naturalzão. Mais. Ele já tomou muito. Fake Nery. O Pru falou aqui, que isso? Nada a ver, foi comendo aveia e frango. Claramente, o Thiago natural, vegan total. E a Elizabeth e o Cariani vai murchar os músculos na cadeia. O do Lucas Corintiano não vou ler aqui não, que eu não tenho advogado constituído. E com isso nós fechamos a nossa macetada de notícias e vamos para o quadrinho mais legal do programa, que é melhor que você não viu. E a vinheta entra na minha cara, mas o Guilherme não tem nenhum controle no dedo. Foi assim? Não tem controle no esfíncter e no dedo. O melhor que você não viu é o quadro onde nós falamos sobre o melhor que acontece nas redes sociais. O melhor é o pior, né? Que a gente mostra cada barbaridade aqui. Você pode ajudar a participar deste quadro mandando sugestões. Vocês mandam muito pra mim. Inclusive, agradecer a todo mundo que manda mensagem lá no meu Instagram. @DelucaWilliam ou @Deluca no Twitter. Quem colocou X? Não é X o nome da rede, não é Twitter. O Elon Musk não manda nada nessa porra. @Deluca no Twitter ou @DelucaWilliam no Instagram. Quem não me seguiu, me segue aí nessa porra. Ou também... Vitinho. Não tem @Vitinho. Vitinho não tem redes sociais que ele tá sendo procurado pela justiça. Ou para o Guga Noblar, @Guga Noblar em todas as social medias, no Xvideos, no Privacy, no Kuai, qualquer rede social que você jogar lá Guga Noblar vai aparecer vídeos às vezes suspeitos de Guga Noblar, então pode mandar sugestões para o Guga também, ou para o nosso Zap Zap, que quem vê é o Guilherme desce, então não mande pornografia, porque a Laura, namorada do Guilherme, a noiva do Guilherme é ciumenta. 11 98899 2893. O meu... isso, a noiva não é a Laura Couto, a noiva é a Laura do Guilherme, assim como eu tenho o meu Guilherme, o Guilherme tem a Laura dele, que não tem nada a ver com a Laura e com o Guilherme. E a Laura tem quem? A Laura tem... A gente vai expor aqui? A Laura tem todo mundo, a Laura tem quem ela quiser, porque ela é uma mulher independente. Mas vamos falar, Guga, a gente tava falando sobre padaria ser um lugar insalubre, teve mais um vídeo de treta em padaria. Uma influenciadora, conhecidinha até nas redes sociais, ela tem um vídeo dela tretando. Ela comprou um negócio, como é o nome? Chama Food to Save. Fiz um merchan de graça, que é um negócio que você pede e a padaria, o mercado manda as coisas que estão perto do vencimento e tal, fica mais barato. Ela comprou e veio tudo vencido na sacola dela. E aí, o trecho importante, vou mostrar o trecho curto, primeiro virou meme, é esse trecho aqui que lembra o André Graziano, que trabalha aqui com a gente, que fala bem baixinho. Vamos ver o trechinho curtinho menor, é esse aí, ó. Por que você tá alterada? Você não tá gritando, essa é a minha voz, meu amor. Não, gritar é assim, tá vendo? Isso aqui é gritar. Não, agora eu tô falando baixo.
E aí esse vídeo viralizou e virou meme nas redes sociais, porque ela tava lá tentando devolver o pão vencido que veio pra ela e ela não conseguiu devolver. Tipo, tem um vídeo longo também, que ela conta a história toda. Aí, ó, é esse aí, ó. Bem calminha. Ô Will, o Lucas Rocha, nosso jornalista aqui, comentou que o rolê CL é o terror das padarias. Mas a culpa não é nossa, olha, ó, ela com o saco, indo lá devolver o saco de coisa, ela vai lá brigar na padaria. Pra ela é muito boa. É maravilhosa. E ela encosta a câmera no balcão e aí vai fazer a treta na padaria pedindo de volta. Bem calminha, né, Guga? Bem tranquilidade. Tá calma em padaria esses dias, né? Nossa, cara. Mas ela sabia que tava pegando um produto perto do vencimento. Mas, ela sabia. Não, mas tá vencido já, tá vencido. Aí é foda. Mas já tá totalmente... Ai, sacanearam. Sacanagem. Sacanagem, tem que devolver mesmo. Mas tá difícil ganhar dinheiro hoje em dia com padaria, né? Pelo jeito no Brasil. Até o pessoal que tenta, enfim, vender os últimos alimentos não conseguem. Enfim, o brasileiro não quer mais ser feito de otário. O brasileiro tá esperto, né? O brasileiro já foi mais passível. Agora não. Agora eles não aceitam qualquer coisa, não. E a gente tá vendo esse bom exemplo. Não pode ser feito de otário. Tem que reagir, tem que revidar. E se acontecer com você, devolva o pão. Vamos para mais um vídeo. Esse foi mandado para nossa espectadora Vivian Mesquita, nossa Vivi aqui do CL. Um beijo para a Vivi, que sempre assiste o rolê e sempre manda sugestões para mim também. Este vídeo é de uma influenciadora, a musa do camarote Brahma, Cíntia Chagas. Se não fosse a Vivi, eu não saberia que essa pessoa existe, mas vamos lá. Ela viralizou nas redes sociais dizendo que nunca beberia cerveja, pois é deselegante. Vamos ver o vídeo. Claro. Cerveja jamais será elegante, jamais, ainda que se trate de uma cerveja cara, jamais será elegante, tanto para o homem quanto para a mulher. Para a mulher é pior, você sabe disso. Caso você queira beber uma bebida alcoólica mais sofisticada, eu sugiro a você o vinho, o champanhe, determinados tipos de coquetéis e o whisky. Por que não o uísque? Ainda que o uísque seja, eu adoro uísque, ainda que o uísque seja uma bebida masculina, ele carrega uma sofisticação. Mas a cerveja, muito de barato, jeito cerveja. nenhum. Pior do que beber cerveja é falar que vai tomar uma breja. Vou tomar uma breja. Vou tomar uma serva. Bora tomar uma. A Vivi ficou possessa com esse vídeo. Ela falou: me mostra meu rolê porque eu tô brava. A pessoa toma o que ela quiser, né, Guga? Inclusive toma cerveja. Cerveja, né? Pois é, beba o que você quiser, mas ela falou que pra mulher é ainda mais deselegante beber uma cerveja do que para um homem, porque é isso aí, eu concordo. O homem nasceu já deselegante. O homem não tem muito como ser elegante, não, viu? Então, tanto faz se ele vai estar bebendo uma breja na latinha. Mas tá engraçado esse vídeo, né? Você vê até um elitismo ali na hora de escolher qual é a bebida que você deve usar. Cerveja é muito barato, talvez, para os padrões dessa mocinha. Ela quer só bebida acima de R$50 a dose, né? Não dá para todo mundo não, isso aí. O Pedro Piracanjuba, que toma leite, disse: o fígado é meu e eu processo nele o veneno que eu quiser. A Paula Uff parece vilã de novela. E o Fábio Correia é tipo a Senhora dos Absurdos, só que sem graça. A Senhora dos Absurdos, pra quem não lembra, personagem maravilhosa do Paulo Gustavo. E aí, falando em absurdo, tem uma mulher que fez uma reclamação meio esquisita nas redes sociais. Vamos ver sobre o que ela estava reclamando, Guga. Bom, gente, só queria mostrar como isso daqui me machuca, ó. Dia e noite. Dia e noite me machucando. Com 62 anos, tem que passar por isso. Meu Deus do céu. Sabe? É uma aflição que não tá dando para aguentar, sabe? Não tá dando para aguentar. A minha vontade era de arrancar. Arranca! Eu sempre respeitei a lei, sempre. Bora! Para chegar numa situação como essa. Além de ter sempre respeitou a lei, não estaria assim, né? Sofrendo, passando fome e frio. Psicologicamente abalada, 24 horas, tortura 24 horas. Guga, coitada, né, Guga? Coitada, pobrezinha.
Quem mandou? A pessoa tenta dar golpe de Estado e depois tem que usar a tornozeleira. É muita mancada, eu acho muita maldade, sério. Eu também acho. Acho muita maldade, né? Poxa, eles só tentaram corromper a democracia, eles só destruíram o Distrito Federal, destruíram a Praça dos Três Poderes, atacaram o STF, atacaram o Congresso Nacional, atacaram o Palácio do Planalto, destruíram, invadiram, tentaram evitar com que o Lula pudesse, enfim, seguir como presidente. Nada além disso, né? Ela, eu nunca fui cometer crimes, né? Tem um momento que ela se lamenta, ela diz que sempre cumpriu a justiça. Não é verdade. Quem cumpre a justiça não tem uma tornozeleira eletrônica, minha querida. E a Cid Amara falou aí, Guga, muito bem. Se você não quer usar a tornozeleira, não precisa, só voltar pra cadeia. Fica presa, não precisa usar a tornozeleira. É uma escolha. Você tem essa opção, tá? Fica com a segunda opção, volta pra cadeia. Então, quebra aí a sua tornozeleira, volta pro Chilindró e se lamente lá dentro. Vamos para mais uma notícia, essa também é muito boa, gente. Uma matéria, deixa eu ler mais um chat de vocês aqui. Cadê? O Gabriel Basso, seria o rolê ICL um galãs feios da Série B? Pô, eu fiquei muito bravo. Ou seria o rolê ICL a Champions League? Pô. Do galãs feios. Champions. E o galãs feio seria, sei lá, Copa Alagoas? Não sabemos. O Paulistão. Agora vai ter guerra. Seria a quarta divisão do Campeonato Paulista. Nossa, mentira. Eu amo o Helder, amo o Bézio. Um beijo pros dois. Eu também. Não tem competição entre a gente, não. A gente se ama, a gente se gosta. O Guilherme quer guerra. A gente se ama, a gente se gosta. Não tem competição. Não pode assistir os dois. É horário diferente. Agora é melhor ele pra assistir. Ainda muita gente falando sobre as padarias. Ivaneide, padaria ponto de estresse. Aqui tá desse jeito. O Thiago CP, é isso ou cadeia? Pode escolher, falando sobre a tornozeleira. E o Rafael Costa, se tivesse ido pra missa, não tava de tornozeleira. É verdade, Rafael. E outro vídeo muito bom que circulou nas redes sociais nesses outros dias, Guga, o Vitinho aqui da nossa equipe, ele fala que gosta de assistir esses programas onde as pessoas tentam passar com coisas absurdas na alfândega do aeroporto, e foi ele que sugeriu esse vídeo. A pessoa tá tentando passar só com isso aqui no raio-x do aeroporto. Você acha que vai sair o que dessa caixa aí, Guga? O que você acha que vai sair daí? Olha, tô curioso. Camarão. Camarão. Tacacá. Não. Deve ser. O que você acha que vai sair daí? Olha o que a pessoa está tentando embarcar no avião. Presta atenção. Pô, pela embalagem já entrega que coisa boa, não é? Um botijão de gás. Ah, mano. Aí o áudio, mostra o áudio dele falando. A cara do cara. Tá de sacanagem. O cara quer explodir o avião. Não é possível. Só mostrando aqui que isso aqui não pode ser despachado, não. Você tá explicando. Isso aqui é praticamente uma bomba. A senhora derruba um avião com um negócio desse. A senhora derruba um avião com um negócio desse. Teve que explicar, né? Teve que explicar porque aparentemente a pessoa achou razoável levar um botijão de gás. E nós estamos com o nosso tempo quase terminando aqui no programa, mas não poderia te passar por essa matéria, que nem é de hoje, é de ontem, mas ela foi muito boa. Aliás, é de sábado, mas repercutiu ontem. Enquanto limpava o quintal da casa da filha em Palmas, no Tocantins, tem um barulho esquisito aqui do... Começou aqui, ó. É o Mickey, velho. É o Guga, tá com a... Tá acabando. Tá acabando. Eu vou resistir 2 minutinhos ouvindo essa desgraça do microfone do Guga. Um servidor aposentado achou 60 mil reais enterrados no jardim de casa, Guga. E aí, a galera ficou pistola nas redes sociais. Por que ele fez? Ele devolveu o dinheiro. Ele devolveu o dinheiro. Você devolveria 60 milhas, Guga? Pô. Tem várias reações aí do Twitter. Vamos rodando as reações enquanto isso. É uma tentação. Se ele comprou a casa, é cashback. Você devolveria, Gugu, as 60 milhas? Não me faça essa pergunta. Eu não quero sair com a imagem de vilão. Não, vou fazer. Não, a ideia é queimar você. Você devolveria os 60 mil, Gugu? Pô, era uma semana de... Cocaína, maconha e rachixe. Se eu sei... É complicado, né? Porque você fica pensando, vai que esse dinheiro é de alguém que, enfim, você de alguém tá precisando. De alguém é.
É. Mas de alguém que tá precisando. Se eu Se tivesse não, precisando, não Eu enterrava. também tô precisando. É do Cariani. É do Cariani é Tem uma alguém coisa. que tá precisando de Agora, dinheiro, Guga. Presta atenção. Nossa. Eu. Moar. Mas é complicado, porque ele fez o certo, obviamente. Esse dinheiro pertence a alguém e essa pessoa precisa recuperar essa grana, a não ser, obviamente, que seja o Cariani ou um banqueiro, um dono de banco. Aí fica. Aí dane-se. E nós, para terminar este programete, eu também devolveria, viu, gente? Eu sou uma pessoa honesta, devolveria 60 mil reais. Pode acreditar em mim, eu não estou mentindo. Eu devolveria. Eu devolveria. E para terminar, nós temos que chamar de novo, obviamente, antes de terminar este programa. A gente precisa sim. Por isso, se inscrevam. Se inscrevam no nosso ICL. Web binário. No Web Binário. Você que perdeu, né? O Renato Freitas participou aqui de uma baita aula com o Edu no domingo. E aí você perdeu, aí você fica aquele papinho, vai ter reprise. Não tem mais reprise, otário. Perdeu. Vai ter que fazer o quê? Vai ter que ser uma pessoa inteligente e virar assinante do ICL, do Instituto Conhecimento Liberta. Você virando membro hoje vai ganhar uma cacetada de coisa e ainda vai fazer parte da nossa luta do Instituto Conhecimento Liberta, do ICL Notícias, e vai ter acesso a uma websérie exclusiva que nós lançamos no domingo. Vamos ver um teaser, que é tesãozinho em inglês. É agora, play. O Victor não puxou, né? Aí é sacanagem. Tá aqui com aqui no roteiro. Não puxou? Não, tá certo, mas eu não puxei. Aí, ó, não vendemos hoje equipe de marketing do ICL, porque o Vitinho não puxou. Aí, ó, achamos, vai, bora. Construída por pessoas negras, porque não podiam entrar naquela igreja. Crime, ultraje, violação. Sobre esse episódio que aconteceu na cidade de Curitiba. Esse Renato incomoda. Falar a verdade é indecoroso. Um ato pacífico que pedia justiça por violências cometidas contra pessoas negras. Como isso pode dar um processo de perseguição política? Pela justiça. Oi, Diz. Não, pode terminar, por favor. Não, eu ia só dizer que além de você poder assistir o Web Binário, a websérie do Renato Freitas, a websérie, isso, é a websérie do Renato Freitas, você ganha acesso ao Clube de Membros do ICL, Clube de Benefícios do ICL. Os membros do ICL você não tem acesso não, só se a pessoa quiser. Ao Clube de Benefícios do ICL com até 60% de desconto em farmácia, restaurante, cinema e muito mais, disponível para todos os alunos do Instituto Conhecimento Liberta, e ainda ganha de presente, de brinde, o livro Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs, uma das referências do Renato e de todos nós aqui do ICL, o bonezinho, a bombeta do Renato Freitas, exclusiva dessa ação. E aí ele pode falar, William, não consegui o boné, você tem que fazer agora, virar membro agora, membro solidário, que aí custa menos de um sanduíche por dia, como diz o Eduardo Moreira, e um pôster do Renato Freitas, que está aí, esse número 3, além de um certificado digital membro solidário do ICL. Então, assine agora, vire membro, roleicl.com.br. Tem 6 mil pessoas vendo agora. Se 50 não virar membro agora, eu vou ficar muito puto com vocês. Virem membros do ICL, é baratinho, você ajuda o ICL e ainda ganha uma carrambada de coisas. E com isso, você assiste a websérie, Web Binário, do nosso Guga Noblar, que terminamos hoje mais um Rolê ICL nesta terça-feira. Meu Guguinha, um beijo pra você e até amanhã. Até amanhã, meu querido Deluca, essa audiência maravilhosa, essa equipe linda. E em breve vocês terão também acesso ao meu curso de como cortar o seu cabelo dessa maneira maravilhosa. Ao aqui, cursinho do Guga. Todo mundo vai ter acesso ao cursinho do Guga. Também. E eu vou terminar o programa porque parece que tem uma suruba de mosquito da dengue zumbida no meu ouvido, graças ao microfone do Guga. Tchau, Guilherme. Tchau, equipe. Beijo. Ô, Will. Oi. Antes disso, eu só vou dar ban aqui no cara que falou que eu sou o Bulbasauro do Cauê Moura da 4ª divisão. É o mesmo cara que falou que nós é a 2ª divisão do... Dei ban aqui. O Guilherme não é o Bulbasauro, não. O Guilherme é o Snorlax. Sim. Beijos. Tchau, pessoal. Beijo, gente. Tchau. Até amanhã. Vamos, vai. Fui. Tchau. Acabou. Essa igreja foi construída por pessoas negras, por
porque não podiam entrar naquela igreja. Crime, ultraje, violação. Sobre esse episódio que aconteceu na cidade de Curitiba. Esse Renato incomoda. Falar a verdade é indecoroso. Um ato pacífico que pedia justiça por violências cometidas contra pessoas negras. Como isso pode dar um processo de perseguição política? Pela justiça.